algum tipo de estresse, dão uma melhoradinha. E aí começaram a provocar o estresse. E aí por quê? Porque quando você fica estressado, produz endorfinas, além de cortisol, adrenalina. Então isso também melhora o cérebro, melhora outras coisas do corpo, né? E aí tinha esses tratamentos que antigamente ninguém sabia muito bem como funcionava, mas dava banho frio, banho quente, chicotada, máquina giratória, sangrias. Alguma novidade, alguma coisa devia acontecer, mas ninguém sabia muito bem o que era. Depois inventaram as convulsões, porque eles perceberam que pessoas que tinham convulsão melhoravam. Mas foi evoluindo, inclusive, a maneira de induzir as convulsões, até que chegou no choque elétrico. Tanto muito que ele fala, tratar com eletroconvulsoterapia. Até hoje se usa isso, mas tem uma indicação muito precisa. São algumas doenças que se usa isso, né? São os tratamentos biológicos que a gente fala. Hoje, mais recentemente, se descobriu a estimulação magnética transcraniana, que é mais ou menos como se fosse a eletroconvulsoterapia, só que em vez de dar choque elétrico, você dá magnetismo. Eu já não ouvi Mesmer falar isso, lá na França. A gente não deu passe hoje aqui em alguém com magnetismo, só que aqui é eletromagnético, eu consigo estimular aonde eu quero sem causar a convulsão. Se eu fizer uma estimulação muito intensa, convulsiona também. E, mais recentemente, o que eu tenho visto é as colocações de eletrodos no cérebro para trabalhar certas coisas que a pessoa não consegue fazer. Por exemplo, toque. Quem tem o transtorno obsessivo compulsivo, você põe um eletrodo no cérebro e ele consegue parar de fazer aquilo. Quem já viu alguém com síndrome de La Tourette? Se não viu, ouviu, né? Porque ele fala palavrão o tempo todo, né? Eu tinha um amigo de infância que era assim, a gente não sabia que era assim, coitado. Que ele sofreu de bullying. Depois, quando eu fiz medicina, ele veio falar comigo, falou, você tem isso desde que você era pequeno, eu não sabia, né? Síndrome de La Tourette, o cara fazia uns cacuetes, e soltava uns palavrão, e a gente achava que ele estava xingando a gente. Você põe um eletrodo, sara. Fora coisas mais importantes ainda que eu descobri, que é o Gamma Knife, que é uma espécie de cirurgia que você faz, que você consegue, sem cortar a cabeça da pessoa, tratar tumores, só que tem uma doutora aqui no Brasil, a doutora Alexandra Gorgulho, que já faz isso para toque também. Eu estou tentando falar com ela porque eu tenho uma paciente minha, que mora em Patrocínio, em Minas Gerais, que está há 10 anos fechada num quarto por causa do toque. A esperança é esse knife aqui. Não consegui sair de lá. Por causa de toque. Advogado, 37 anos. Né? Será que tem indicação? Tem que falar com essa doutora Alessandra. E aí descobriu-se que também, que é o que está mais em moda hoje ainda, o uso de remédio. O neurônio, isso aqui é um neurônio. Aqui é uma sinapse. Aqui são os receptores. Isso aqui é a serotonina, essa bolinha aqui, ó. Então, na depressão, você tem muitos receptores, né? Esse é o sistema límbico, aqui na situação normal, o neurônio na situação normal. Isso aqui é na depressão. Então, eu tenho muitos receptores e pouca serotonina, herdados geneticamente. Mas eu posso chegar a esse ponto aqui por uma questão emocional. Posso. E aí o que eu faço? Vou corrigir com remédio. Né? O que o remédio faz? Ele vai aqui diminuir a quantidade de receptores, porque ele vai aumentar como é que chama isso? A longevidade da serotonina na sinapse. E por que isso? E para que isso? Para tirar da depressão. E aí, os tratamentos dos psicofármacos nada mais é do que entender de bioquímica e como eles agem no sistema nervoso e em que lugar do cérebro que eu quero que ele aja. E o que eu quero que ele faça. Na depressão, eu quero aumentar a oferta de serotonina e noradrenalina. O que não é difícil, tá? Com medicação. Se eu associar a medicação com psicoterapia e a assistência espiritual, isso melhora mais ainda. Por quê? Porque eu vou mudando a maneira da pessoa enxergar o mundo. Isso também modela ou remodela o cérebro. Mesmo que ele seja um depressivo de origem genética. Ele vai aprender a conviver com aquele cérebro. Não vai mais ficar chateado. Fiquei chateado. 5 minutos. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque eu quero contar uma coisa aqui. Né? Como é que a gente trata? Primeiro, isso aqui eu aprendi em Franco da Rocha, sabe? Primeiro você especifica qual é a doença, que tem a ver com o diagnóstico. Aliás, não é nem a doença, é o quadro clínico. Então, a especificidade. Se eu cheguei à conclusão que a pessoa tem uma síndrome depressiva, eu não sei nem qual é a causa da depressão.
Só sei que é uma síndrome depressiva, sintomas que andam juntos. Então eu já especifiquei qual é o remédio, né? Qual que eu vou dar? Antialérgico? Não? Antisséptico? Não, antidepressivo. Certo? E qual deles? Vai depender da idade, do sexo, do tempo da doença, do tipo de onde veio, do quadro clínico, principalmente, como que essa depressão está se manifestando. Que tem gente que acha que está ansioso e não percebe que isso é depressão. Então eu não vou dar um antidepressivo que dá mais ansiedade, eu vou dar um depressivo que tira a ansiedade. E depois a parcimônia. Você vai dando a dose de acordo com o que acontece com a pessoa. Não é o que está escrito no livro. Se ela nunca tomou remédio, dá a menor dose possível e vai aumentando devagarinho. Porque tem gente que responde com 10 miligramas, tem gente que vai responder só com 225, então você tem que ir devagarinho. Parcimônia. É o que a gente aprende em Franco da Rocha. A gente não aprende a dar remédio. A gente aprende a ver o que está acontecendo com a pessoa. E às vezes o remédio que cura não tem nada a ver com o diagnóstico que deu. Por quê? Porque pessoas são pessoas. Não são doenças. E não seguem gráficos. E muito menos trabalhos científicos. E aí, claro, qual a nossa meta? Estabilizar, ou seja, reduzir ou remitir os sintomas que restringem a vida da pessoa. A manutenção, para controlar os sintomas caso não tiver cura, pelo menos controla. E depois retirar ou diminuir gradualmente, para que a pessoa não fique só dependendo de remédio a vida toda. Às vezes a doença é crônica. O remédio vira uma prótese, como um óculos, como um dente, como um aparelho de ouvido. Pode ser que aconteça. Com isso, nós vamos ter só 3 tipos de remédios. Os que aceleram, os que inibem e os que regulam o sistema nervoso. Agora eu vou dar uma acelerada, porque olha só, temos um monte de remédios que excitam. Vamos usar aqui os antidepressivos para tratar a depressão, mas eu talvez tenha que usar antidemencial. Às vezes a pessoa melhora com antiparkinsoniano, ou eu tenho que dar um psicoestimulante ou um fitoterápico. Eu não sei. Eu vou ter que fazer uma coisa que eu aprendi em Franco da Rocha. Acompanhe o seu paciente por um tempo suficiente. Aí a gente pergunta, quanto? Eu falo, sempre. Não tem como você falar, agora você já está bom. Não tem. E não vou dizer que a pessoa está falando, você não está bom nunca. Não, eu quero te acompanhar, porque às vezes eu posso mudar minha ideia daqui 10 anos. Olha, você não tinha essa doença, não. Pelo que eu estou vendo, você tem outra doença. O caráter, a técnica, o critério de diagnóstico em psiquiatria é a evolução, não são os sintomas. Okay? Por isso que muitas vezes ele melhora com o antiparkinsoniano. Ele estava começando a ter uma depressão porque ele estava começando a desenvolver os primeiros sintomas de Parkinson e não de depressão. Aí tem os inibitórios, que muitas vezes as pessoas confundem esses aqui com um antidepressivo. As pessoas chegam para mim e falam assim, eu estava tão deprimido, tomei um antidepressivo e melhorei assim. No dia seguinte estava bom. Eu falei, como assim? Se antidepressivo demora 15, 20 dias para fazer efeito. Mas o que você estava sentindo? Eu estava muito ansiosa. E que remédio você tomou? Eu tomei um Valium, um Lexotan. Eu falei, isso não é antidepressivo. Você tirou um sintoma grave que te fazia perder energia, que é a ansiedade. Você se sentiu bem e você achou que sarou da depressão. Isso confunde. Isso é a consulta psiquiátrica. E tem os reguladores, que é aqueles que não deixam o humor mudar, caso a pessoa tenha uma doença que faça o humor mudar. Que nem sempre o humor muda por lesão cerebral. Muda por questões psicológicas, por questões endocrinológicas, por questões sociais, por ler notícia no jornal. Né? E aí, os antidepressivos. Eu vou mostrar para vocês que a gente não tem muitos antidepressivos, só alguns. Esses são os tricíclicos, esses são os tetracíclicos, esses são os IMAL, esses são os IRSS, os mais modernos, e tem outros que existem, poucos. Não é assim? Por isso é que a gente tem que entrar em desespero quando entra em depressão. Não tem como tratar. Claro que tem. O que a gente tem é pressa, né? De melhorar e tirar a dor da frente. Não. Lembra? A depressão tem um motivo na nossa vida. Se ela não tivesse um motivo, ela não existiria. Deus não faz nada de ruim. Sabe, a única coisa que Deus fez de ruim, vocês sabem? Eu também não sei, porque eu nunca vi. Eu acho que Ele nunca fez nada de ruim. Existem os psicoestimulantes que a gente pode usar em alguns casos, em que a gente percebe que melhora a depressão. Tem uma senhora que ela trabalha, acho que em Suzano, e ela tem a narcolepsia, e todo mundo tratava ela como depressiva. Então ela estava trabalhando, narcolepsia é uma epilepsia do sono, achavam que ela era depressiva. Aí eu dei o remédio para tratar isso aí, e ela melhorou.
Coisas do além que eu falo, né? Até descobrir, quem descobre é que leva fama. Os antidemenciais também podem ajudar. Remédios que hoje em dia está na moda, que é para tratar Alzheimer, né? Também pode ser usado para depressão, vai depender do que está acontecendo. A gente não sabe. Lembra, nosso cérebro é uma mandala. E quem está usando ele é um espírito. E se ele não me contar o que ele está sentindo, eu vou medicar ele errado. Existem os antiparkinsonianos, como eu falei, que muitas vezes pode ser usado para ajudar no tratamento da depressão. E existem fitoterápicos. Tá? Eu tenho uma erva aqui que não é uma homenagem a mim, até porque eu não sou santo, e meu nome não é João, é João Lourenço. E o ginkgo biloba e o ginseng brasileiro são remédios que podem ajudar. E tem muitas pessoas que melhoram e não precisam entrar em medicação e em outro tipo de outra coisa. Mas cada um é cada um. Né? Tem gente que eu mostro só a embalagem, a pessoa já melhora. Tão sensíveis que são. Né? Os ansiolíticos também, olha, aqueles que tiram os sintomas, que prejudicam a qualidade de vida. São muitos ansiolíticos, muitos. E eles têm tarja preta porque eles podem causar dependência. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu já tive uma paciente que eu dei esse famoso Rivotril, que o pessoal chama de pretinho básico. Né? Se eu perguntar aqui quem toma Rivotril, não vai levantar a mão. Né? Só balançar a cabeça e saber. Tem um monte. É meio pretinho básico. Eu dei para ela um vidrinho desse de gotinhas e falei, você começa com 2 gotinhas. Dei de manhã para ela. À tarde ela me liga, preciso de outro vidrinho. Como assim? Ah, foi tão bom que eu virei de uma vez, tirei a tampinha e chupei ele. Olha, não vou te dar mais, você tem uma grande chance de ficar dependente de químico. Tirei. Claro. Né? Existem outros que são para dormir, que não é para tirar a ansiedade, é para induzir o sono. Tá? E esse aqui, olha, é perigosíssimo. Eu vejo o pessoal tomando isso aqui para dormir. Isso aqui do Hormonide é pré-anestésico. Isso você faz. O pessoal já pensa, quero um. O pessoal ficou com vontade. O pessoal bota isso na sua veia, diluído pela metade, para você dormir, e faz cirurgia de nariz em você e você não percebe. Esse cirurgião plástico usa muito isso. Tem gente que toma isso aí à noite para dormir. E dorme 2 horas e acorda depois. Tem os ansiolíticos que não são tarja preta. Tá? Isso é muito interessante, é uma invenção nova, não causa dependência. Mas tem os seus efeitos esquisitos também. Esse aqui é muito estranho também, esse Stilnox aqui é muito interessante. A primeira vez que eu comecei a dar ele, eu dei para uma senhora que ela começou a chamar a polícia reiteradamente. O que aconteceu? Na realidade, esse remédio faz você dormir, que é do tipo assim, você tem que tomar sentado na cama. Não tem essa, vou tomar e vou lavar a louça. Não faz isso. Você vai fazer um monte de coisa que você não lembra que fez. E ela fazia isso. Então, às vezes ela tomava, acordava à noite, andava pela casa, mexia nas coisas, e no dia seguinte ela acordava e não lembrava, achava que tinha entrado na casa dela. Todo dia chamava a polícia. E descobri que era isso aí. Eu descobri que um dia ela falou que ela acordou com muita dor na perna e estava toda esfolada. Ela tinha caído na escada e não lembrava. Aí eu comecei a rever os remédios dela, não tinha esse negocinho aqui. Eu tirei ela, não chamou mais a polícia e não caiu mais na escada. Stilnox, no verso tem o número da polícia. Bom, tem os inibitórios têm os seus efeitos. Os antipsicóticos, os neuroléticos também podem ajudar. Tem muitos remédios que tiram da depressão e que não são antidepressivos. Vou acelerar porque isso aqui é uma coisa muito famosa também. A olanzapina ajuda muito em caso depressivo. Não vamos sair tomando, tá? O Dr. João falou que tem que tomar Ziprex para depressão. Não é, tá? Na dúvida, pergunta para o seu médico. Se ele também não souber, ele pergunta para outro. Os fitoterápicos também existem, que é muito legal. Tem alguns nomes até interessantes. Tem um remedinho que eu descobri que chama Ciacalme. Esse nome nem diz para que é, né? E os reguladores do humor, o lítio é o principal deles. Eu estava pensando no carro agora. É interessante, né? As baterias nossas é de lítio. Será que tem alguma coisa a ver? Meu celular também é movido a lítio. Vai ver que é isso, precisa trocar a bateria para ficar limpo, né? Aí fica de novo inteiro, carregar a bateria. Os outros reguladores. Isso também é assim. Outros reguladores do humor também que a gente pode estar usando. Um famosinho, esse aqui, ó, topiramato, né? Que ajuda a emagrecer. Olha o pessoal, né? Eu vi mexer na cadeira ali. Fala que emagrece, o pessoal toma de balde, toma banho de assento, né? Essas coisas. E tem fitoterápico também, né? Que ajuda na regulação do humor. Esse é um dos que eu mais uso. Isso aqui é bom para quem é médium, tá? Isso pode comprar. Dá para comprar pela drogaria Onofre e pela internet.
Tá perturbadinho, toma esse negocinho aqui, aí você não tem que passar pelo P5, eu falo isso na federação, né? Porque o P5 é o tratamento dos médicos que ficam meio perturbados. Eu estou precisando ir lá, né? Mas sabe por que a gente não vai? Porque eles afastam a gente, a gente nunca mais consegue voltar a trabalhar. Então eu falo para eles assim, ó, toma o briófilo, depois você vai para o P5. E aí, bom, o tratamento medicamentoso funciona. Tá aqui uma pessoa normal, fazendo aquele PET scan, lembra que coloca glicose com elemento radioativo, e esse aqui é um depressivo, não consome glicose. O cérebro não funciona. Né? Mas, se você quer que volte, o cara tirou a foto bem na hora que eu mudei. Pronto? Normal, não normal. E aí você tem aqui um deprimido e depois que ele toma remédio. Aí vem umas perguntas, eu quero encerrar com essas perguntas. A quem que nós devemos tratar? E por que tratar? Quanto tratar? Até quando? A pergunta também que não quer calar, para que tratar? Se a gente for pensar do ponto de vista filosófico, doutrinário, não, karma. Então assume que você é depressivo, não é? Fica uns dias sem tomar banho, sem comer. Né? Você vai desencarnar com uma doença que é kármica. Você vai chamar, eu morri porque sou depressivo. Você vai tentar convencer o seu mentor, né? Isso. Sabe por que a gente trata a depressão? Para a gente poder voltar a ter as nossas funções psíquicas o melhor possível, para que o nosso aparelho psíquico volte a funcionar nos seus sentimentos, pensamentos e ações o melhor possível nas nossas funções mentais, mesmo que com algum defeitinho. E para quê? Para mim aproveitar minha encarnação. Lembra, depressão não é para quem quer, é só para quem pode. Então o remédio, as terapias biológicas existem para que eu amenize aquela minha sensação ruim e possa continuar vivendo. E aí tem aquele André Marosso da TV Mundo Maior, uma vez eu falei isso na TV, no programa, que depressão não é para quem quer, só para quem pode, e que tem uma função na vida da gente. Ele veio correndo, desceu lá no estúdio e perguntou, qual é a função de ter depressão? Eu acho que ele tem. Qual é a função? Bom, quem não tem, né? Sabe qual eu acho qual é? É desenvolver um músculo da boa vontade. Faz sentido? Você vai numa academia, eu quero ficar fortão, mas ó, tem o seguinte, não quero levantar peso. Como assim? Eu não quero sair daqui suado. Como assim? Então eu quero vir para o planeta Terra, num momento de transição, e não quero ficar chateado, que está tudo mudando, e eu não quero fortalecer a minha vontade. Imagina então você fortalecer a vontade com o peso da depressão. Quando você desencarnar, vai ser um super espírito, não é? E aí, a gente vai atrás do que com o nosso corpo funcionando? Da espiritualidade. Tanto na horizontal, que é aqui entre nós, né? Como na vertical, que é a minha ligação com Deus. Lembrando que muitos, se não todos os profetas do planeta Terra só pregam isso aqui, tá? A minha iluminação com Deus. Só Jesus, que não é um profeta, ele é o Cristo, trouxe uma novidade para nós, que é a caridade, que é a espiritualidade não horizontal. Não adianta, lembra, eu falar a linguagem dos anjos, se eu não tenho amor pelo que eu tenho aqui. Por isso que ele é o Cristo, não é apenas um profeta que ensina a gente a se iluminar. Ok? E aí, posso passar esse filminho para a gente encerrar? Vocês não aguentam? Não vão ficar deprimidos? Como é que liga isso? Acho que é. Opa, pera, desculpa. Tem o som? Acho que não vai ter o som, não. Não faz mal, então. A gente pode falar no fim. Então eu vou mostrar só o último slide, então. Aqui. Que é para a gente poder, deprimido ou não, com remédio ou não, com eletroconvulsoterapia ou não, eu vou servir a Deus. Me deixe bom para servir a Deus. Me deixe com menos sintomas possíveis para servir a Deus. É isso que diz aqui, é o que diz no filminho também, que é uma música chamada Alegria. Ok?
ok? Obrigado, desculpa o atraso. E até Nós agradecemos por enquanto, porque ele vai voltar no final para fazer o fechamento. Por enquanto, a apresentação do Dr. João, muito instrutiva, tenho certeza que todos nós aproveitamos muito. E vamos passar para o nosso segundo palestrante, Luiz Fernando Penteado, que eu chamo aqui à frente. Então, como a Marina falou, ele é psicólogo, psicoterapeuta e consultor em recursos humanos. Ele participa ativamente do movimento de unificação espírita, foi presidente da USE regional e é atual presidente da USILAPA. Já esteve em nossa casa aqui, a gente fica muito feliz de tê-lo novamente no Grupo Espírita Batuíra. E ele também é fundador da organização religiosa beneficente Caritas, na Zona Oeste de São Paulo. Então a palavra é toda sua. Boa tarde. Boa tarde. Eles estão mais acordados agora. Mais acordados. Aí a gente, daqui a pouco eles estarão quase bipolares. Entrando já na euforia total. Muito bom estar aqui. Né? Eu estava ouvindo o João. É gozado porque eu só conheço o João pela internet. Nós nos falamos pelo Facebook. Né? E nenhum sabe quem é o outro na realidade. Estamos conhecendo pessoalmente hoje. Estava pensando exatamente em como abordar este processo de uma forma que a gente possa se entender melhor. Nós chamamos de transtornos de humor, e ele acabou de mostrar que mexe com o nosso humor, e ele tem lá os remedinhos mágicos que resolvem esse problema de alteração de humor. Né? Quando o Palmeiras perde, também mexe o humor. Isso. Como é que é aqui, ó, assessoria? É só assim? Aqui, já acertei. Obrigado, querida. Transtornos de humor. Vamos entender o que é transtorno de humor, mas isso aqui está dando um inteiro perto da caixa e não posso ficar na frente da imagem. Tá bom? Ou vou para o outro lado? Esse aqui está melhor? Então tá bom. Transtornos de humor. Transtornos de humor são... Partimos do princípio que transtornos de humor são enfermidades em que existe uma alteração do humor, da energia e do jeito de sentir, pensar e comportar-se. Mudou alguma coisa. Acontecem como crises cíclicas, oscilando ao longo da vida. Então você vai ter momentos de altos e baixos durante todo o seu ciclo de aprendizado. O João já reforçou aqui. Podem ser episódios de depressão ou de mania. Tem os dois níveis desse processo. Na depressão a pessoa sente tristeza exagerada e desânimo. Na mania, um aumento de energia e euforia anormal. Por isso que eu disse que nós podemos chegar aqui, boa tarde, até na mania. O Marquinhos já vai fazer vocês pularem na cadeira. Os sintomas de euforia e depressão podem variar de um paciente a outro. Nenhum de nós é igual. E no mesmo paciente, ao longo do tempo, muitas vezes confundindo bem como os seus familiares. A gente olha para a pessoa e acha que ela está ficando Pinel. Aliás, ele falou de Franco da Rocha e a minha residência foi no Pinel. Então nós estávamos pertinho e loucos juntos. Os transtornos de humor podem acontecer dentro de um curso unipolar, depressão, só dentro de um espaço, ou bipolar, como depressão e mania. Então nós começamos a entender que a coisa tem uma série de envolvimentos. Aí, para entender tudo isso, eu resolvi dar uma pesquisada em ansiedade. Alguém aqui tem ansiedade? É raro aqui. Eu ainda brinquei aqui, nós estamos no encontro da mocidade de 1960 aqui. É ótimo.
Tem alguns que me olharam feio porque são de antes, de 1950. Foi 30. Não exageremos. Não, vai. Então, na realidade, a ansiedade é alguma coisa que faz presença na nossa vida o tempo todo. Ela é a sombra lançada pela consciência humana, diz a Joana de Ângeles. A ansiedade é o sentimento que o nosso bem-estar está de alguma forma ameaçado. Alguma coisa não vai bem e nós começamos a ficar ansiosos. Podemos classificá-la em 3 fios distintos, mas entrelaçados. Ansiedade natural, a ansiedade tóxica e a ansiedade sagrada. Eu vou chegar no mesmo biopsico sócio-espiritual e espírita dele, mas na realidade, só mudamos a linguagem. A ansiedade natural origina-se da consciência de nosso status como organismo biológico vulnerável, cujo bem-estar pode ser alvo de ameaças que assumem inúmeras formas. A ansiedade natural inclui a espécie protetora e positiva de ansiedade, aquela que reage instantaneamente a um perigo imediato e é canalizada para uma resposta efetiva. Todos nós vivemos esse nível de ansiedade. O medo de cair, o medo de ser assaltado, o medo de não conseguir fazer determinada coisa, ou não de cumprir horário, o medo de chegar atrasado. São todos processos de ansiedade. E que nós lidamos o dia todo, o momento todo, e que nos faz atuantes. E que nos faz preservar a nossa saúde, o nosso bem-estar, e que faz com que a gente esteja apto a enfrentar a vida do dia a dia. Só que em alguns momentos, por uma série de razões, nós